O título dessa apresentação é Qual a razão do êxodo em massa ao protestantismo? Quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil em maio passado de 2007, veio manchetes no mundo inteiro que um dos problemas mais críticos ele esperava abordar na América do Sul era o êxodo em massa de católicos para diferentes formas de protestantismo. Na ocasião, os jornais relataram que os ministros protestantes eram em número maior do que padres católicos, de 2 para 1, que a igreja esperava de 300 a 400 mil pessoas para a massa do Papa, para a missa do Papa Bento, e só 16 e só 150 mil pessoas apareceram, isso em Aparecida. E ao mesmo tempo, os protestantes tiveram a procissão, a sua marcha por Jesus e 1,5 milhão de pessoas. Eu acredito que foi Cardeal Hume, na Congregação Sagrada para o Clero, e que disse que na América Sadia havia uma hemorragia dos católicos para o protestantismo. Eu quero abordar agora o que eu acredito ser uma dessas razões para esse êxodo em massa. E também, em relação, quero dar alguma recomendação do que pode ser feito. Quanto às razões, eu vou dar 3, não necessariamente em ordem cronológica. A primeira razão, nós temos que reconhecer que a América do Sul, a América Latina, tem sido como alvo do protestantismo desde o final dos anos 50. O padre John Hardin, um jesuíta americano teólogo, ele participou do Conselho Mundial de Igrejas por volta de 1957, algum tipo de capacidade oficial representando o Vaticano. E nessa reunião, a liderança dentro do Conselho Mundial de Igrejas instou os missionários protestantes que tivessem como alvo a América Latina agressivamente, com uma campanha de proselitismo para conseguir conversões. Agora, o Conselho Mundial de Igrejas sabia muito bem que a América Latina era basicamente católico, e a meta do Conselho Mundial de Igrejas era romper a força da Igreja Católica na América Latina. A segunda razão, o Sr. Nelson Rockefeller, o multibilionário humanista, ele fez um relatório sobre a América Latina por volta de 69, 1970, e o relatório do Rockefeller alega que na América Latina a Igreja Católica não é um aliado dos Estados Unidos e que nós, portanto, deveríamos estar promovendo vários seitas evangélicas não católicas na América Latina. E acreditem em mim, como todos sabem, o Rockefeller era mais do que capaz de fornecer os fundos necessários para espalhar o protestantismo na América Latina. Se quiserem mais informação, falo com o Dr. Robert Hickson, que será um orador amanhã, o Robert Hickson. Com essas duas informações, isso indica que a América Latina era um alvo de uma campanha agressiva, organizada, bem financiada do proselitismo protestante para enfraquecer a Igreja Católica e tirar as almas da verdadeira fé. E o que nos leva à terceira razão, porque essa campanha nunca poderia ter tido sucesso se a Igreja na América do Sul tivesse sido capaz de resistir com força. Se todos os homens da Igreja, clero e leigos, tivessem desvendado a bandeira da Igreja militante e tivesse feito uma campanha contra a reformação. Mas alguma coisa aconteceu que causou que muitos dos nossos fiéis influentes abandonassem o conceito da Igreja militante e muitos ficaram envergonhados de engajar numa atividade contra a reforma. E eu sei que isso é verdade, vale para o meu próprio país, nos Estados Unidos. E no evento momentoso que acabou matando a militância católica e deixou a igreja aberta para o protestantismo,
predatório foi o novo espírito de ecumenismo que emanou do Conselho Vaticano II. Esse novo espírito de colaboração ecumênica acabou com as proteções católicas contra esses erros do protestantismo e os erros do naturalismo, que por mais bem intencionado que tivesse sido o movimento, esse novo espírito também eliminou os pronunciamentos de anátemas. Nós não queremos nenhuma condenação, mas queremos simplesmente promover os aspectos positivos da fé. Agora, isto é contrário ao Espírito de Cristo. Ele mesmo, sabemos que lendo o Evangelho, Nosso Senhor não somente fez um ou o outro. Ele pronunciou a verdade, o bem da fé católica. Ele disse aos seus apóstolos: ide e ensine todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, ele também ameaçou anátema. Ele que acredita que estiver batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. O falecido Dr. Romano Amério, um teólogo especialista e assessor do Concílio Vaticano II, um teólogo admirado pelo Papa Bento XVI, ele disse o seguinte a respeito do novo espírito de não condenar o erro. Ele disse: o estabelecimento do princípio da misericórdia em oposição à severidade ignora o fato de que na cabeça da igreja, na mente da igreja, a condenação do erro por si só é um trabalho de misericórdia. Desde que, assinalando erros, aqueles que trabalham neste erro são corrigidos e outros impedidos de caírem nesse erro. Agora, o novo espírito teve um efeito prejudicial na catequese católica, porque desde os anos 60, e como eu disse, sem dúvida isso vale para o meu país, foi considerado ofensivo aos protestantes ensinar que a Igreja Católica é uma verdadeira igreja. E como resultado, uma das primeiras coisas que desapareceu do treinamento dos nossos jovens católicos foi treinamento sólido do católico de que a Igreja Católica é aquela verdadeira estabelecida por nosso Senhor. Como resultado, agora nós temos 2 gerações inteiras de católicos que, na grande maioria, não receberam ensinamento dessa verdade. Especialmente nos Estados Unidos, nós temos 2 gerações de seminaristas que não aprenderam essa verdade. E como eu disse, eu falo por experiência. Eu nasci em 1958. Eu, durante 13 anos, frequentei uma escola católica, jardim da infância, primário, primeiro grau e segundo grau. Eu estive na escola durante o concílio e as reformas subsequentes. Eu nunca ouvi falar da apologia católica até eu ter 22 anos de idade. 22. Eu nunca recebi nenhum treinamento na escola católica que a Igreja Católica é a única verdadeira estabelecida pelo nosso Senhor. E eu lamento dizer que se eu tivesse que depender naquilo que eu aprendi em 12 anos de escola católica, eu teria perdido a minha fé há muito tempo atrás. Nós recebemos um evangelho social, um evangelho suave, efeminado, que não tinha dentes nem coluna. Não é assim que se atraem os jovens. Eu aprendi a minha fé dos velhos livros que os meus pais tinham na casa e de pesquisa e estudo intensos. E com esse novo espírito, e muitos da igreja não mais se opondo ao protestantismo, não mais ensinando que a Igreja Católica é a igreja verdadeira do Nosso Senhor, sem mais educação e sem treinamento, os nossos leigos ficam sem as defesas que precisam para resistir o que nós sabemos são o progresso agressivo do protestantismo. Agora, como recomendação do que pode ser feito, eu acredito que uma das coisas que precisamos fazer
é estabelecer uma campanha forte de ensinamento católico para os leigos que reitera a verdade de maneiras sem se comprometer que a Igreja Católica é a única verdadeira estabelecida por Nosso Senhor e que um católico que deixa a fé católica e se junta a um seito protestante não vai salvar a sua alma. O católico que abandona o catolicismo para o protestantismo não pode impedir que ele pode cair no anátema solene do Concílio de Trento. Se juntar, aderir ao protestantismo é abandonar o sacramento da confissão. Isso foi dito no Concílio de Trento, que se a penitência da Igreja Católica não for verdadeiramente e adequadamente como um sacramento instituído por Cristo, nosso Senhor, e cair no pecado depois do batismo. Aderir ao protestantismo é abandonar a crença da real presença do nosso Senhor como sacramento sagrado. E no Concílio de Trento nos ensina que se alguém negar o sacramento da Santíssima Eucaristia, que realmente substancialmente tem o corpo e sangue, com a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e diz que ele está apenas como um sinal ou figura ou virtua, que ele seja um anátema. E aderir ao protestantismo é abandonar a crença no santo sacrifício da missa. E o Concílio de Trento nos ensina infalivelmente que se alguém disser que o sacrifício da missa é apenas um sacrifício de agradecimento, de graças, ou se é uma comemoração do sacrifício consumado na cruz, mas não um sacrifício propiciatório, ou aquele que só vai ter benefício aquele que recebe e que não é oferecido para os vivos e para os mortos por dores, satisfações e outras necessidades e pecados, que eles sejam anátema. E eu disse que o católico que abandona o catolicismo para o protestantismo não pode impedir que ele vai cair nos anátemas solenes do Concílio de Trento. Essa é a realidade da fé católica que deve ser ensinada, não de uma maneira dura, beligerante, porém firmemente, com amor, sempre demonstrando ao nosso povo o grande amor de Deus no seu sofrimento e morte na cruz por nós. Seu amor no estabelecimento de uma igreja, seu amor, e nos dar os sacramentos. A operação da graça não muda. E um católico com apologética ainda pode fazer milagres para a salvação das almas. Eu quero levantar alguns pontos a respeito da apologética católica padrão. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que essas apologéticas das quais falamos sobre posições, não pessoas. Estamos vendo a posição católica versus a posição protestante. Eu tenho certeza que nós todos conhecemos protestantes que são modelos de virtude natural. E tenho certeza que nós todos conhecemos católicos que não vivem de acordo com o padrão de bondade e justiça que a fé exige. Mas as pessoas não contam na apologética, só as posições. E vamos começar olhando o princípio fundamental protestante de tão somente a Bíblia. O protestante acredita que está em chão firme, porque ele diz que ele acredita e aceita a Bíblia, e tão somente a Bíblia como a única regra da fé. Esse é o pensamento protestante central do sola scriptura. É apenas a Bíblia e só a Bíblia, que é esse dogma, que é a Bíblia, que é o pilar da verdade. A primeira pergunta que nós temos que fazer é se esse dogma
pode ser mantido. Protestante, será que o protestante está em chão firme quando ele diz que a Bíblia, tão somente a Bíblia, é a única regra da fé? Bom, há um conhecido como pessoa que se converteu ao catolicismo nos Estados Unidos, Scott Hahn. Ele era um ministro protestante que se converteu católico. Ele havia sido ministro presbiteriano que, nos seus dias de seminário, ele era veementemente anticatólico e, subsequentemente, enquanto ministro, ele fez muito estudo das Escrituras, porque ele queria que seus sermões fossem permeados da Escritura Sagrada. Mas quanto mais ele estudava a Escritura, quanto mais ele viu que as verdades que os católicos acreditam, especialmente os ensinamentos dos São Jerônimo, São Basílico e Santo Agostinho, têm raízes firmes na Escritura. E estes eram católicos. Cada um deles celebrava o santo sacrifício da missa. Não vou passar por toda a história dele, mas eu quero destacar um dos eventos que o levou à conversão, uma coisa que aconteceu quando ele estava dando uma aula. Lá estava ele, um ministro presbiteriano, um professor presbiteriano, ensinando jovens adultos. E um dos alunos mais espertos da classe perguntou: Dr. Hahn, o senhor sabe como nós protestantes acreditamos só na Bíblia como a única regra da fé e seguimos a Bíblia e somente a Bíblia, e não a Bíblia e tradição, só a Bíblia? E o professor disse sim. E o aluno falou: bom, onde é que está escrito na Bíblia que é assim? E o Hahn respondeu: que pergunta besta. Agora, assim que o Hahn disse isso, ele disse para ele mesmo: você nunca disse isso para um aluno antes? Você nunca respondeu um aluno com um insulto? Mas a razão pela qual Hahn respondeu do jeito que ele respondeu é porque ele sabia que ele não tinha uma resposta. Dr. Hahn falou assim: bom, tem Timóteo 2, 3, 16, e o aluno respondeu: não. Timóteo 2, 3, 16 diz: toda a escritura, inspirada por Deus, vale para ensinar, reprovar, corrigir, instruir e na justiça. Diz que a Escritura, ela é que é a fonte, não diz que nós devemos acreditar só na Bíblia. E veja o que o Nosso Senhor falou sobre tradição em Mateus 15. E o aluno falou: não, Nosso Senhor não estava condenando toda a tradição, ele estava condenando a tradição corrupta dos fariseus. Depois de algumas tentativas de citação das Escrituras, o Dr. Hahn falou assim: acabou-se o tempo, nós vamos continuar semana que vem. O Dr. Hahn sabia que ele não havia respondido a pergunta deste aluno, e este aluno também sabia que ele não havia respondido a sua pergunta. Portanto, o Dr. Hahn voltou para casa ontem, transpirando frio, pensando qual é a resposta dessa pergunta. Quando ele chegou em casa, ele ligou aquele que ele dizia que seria o maior estudioso de escritura protestante dos Estados Unidos. E ele perguntou: vai vez que eu dormi nessa parte durante o meu treinamento, mas sabe como nós protestantes acreditamos que a Bíblia, e tão somente a Bíblia é a fonte, e não a escritura e a tradição? Onde está escrito na Bíblia? E todos eles, todos os professores disseram: que pergunta besta. E cada um desses professores invocaram o mesmo verso que Hahn, Timóteo 2, 3, 16, e Hahn respondeu como o aluno dele respondeu. Nesse verso só diz que a Escritura, ela se presta a isso, mas não diz que é a única fonte da fé. E cada um dos professores falou assim: bom, também tem as palavras de Nosso Senhor em Mateus 15. Não, Nosso Senhor não estava condenando toda a tradição, e só a tradição corrupta dos fariseus. E além, ele diz que São Paulo nos instrui em Tessalônicos 2, 14, ficar firme e manter as tradições que aprenderam, seja por palavra ou por nossa epístola. E esses estudiosos
de grande destaque, teólogos protestantes não tinham resposta. Foi daí que Scott Hahn começou a perceber que o princípio central da fundação do protestantismo, que é a Bíblia, e tão somente a Bíblia, não é bíblico. Essa é uma contradição tremenda, é uma das razões do porquê eu nunca poderia ser um protestante. O protestantismo alega a sua base, todo sistema de crença apenas na Bíblia, mas o princípio da Bíblia tão somente é um princípio não bíblico. É um princípio que não se encontra em lugar nenhum na Bíblia. Bom, em segundo lugar, o princípio da Bíblia apenas como a única regra da fé não pode ser um verdadeiro princípio da cristandade, porque não tem base na história da cristandade. Como os primeiros cristãos aprenderam sua fé? Como a fé foi-lhes comunicada? Como Nosso Senhor disse aos apóstolos que comunicassem a fé, as verdades que têm que ser acreditadas para a nossa salvação. Ele lhes ordenou: saiam e ensinem as nações, batizando-as em nome do Pai. Nosso Senhor deu a... Escrevam Bíblia e decide sozinha quais são as verdades da cristandade. Não. Como eu disse, Nosso Senhor estabeleceu uma igreja que ensinaria a igreja que sejam considerados pagãos e publicanos. Mateus 18 e 17. A igreja e a fé existem antes do Novo Testamento. Só 5 dos 12 apóstolos escreveram alguma coisa. A igreja ensinava, administrava os sacramentos, os apóstolos perdoavam pecados, a igreja fez mártires, digamos, de 7 a 10 anos antes de que qualquer palavra do Novo Testamento fosse escrita em pergaminho. A igreja disseminou-se por todo o Império Romano antes de que uma única palavra do Novo Testamento fosse escrita. Nós temos santos e mártires católicos antes de nós termos evangelhos e epístolas. Agora, eu tenho certeza de que todos sabem que o primeiro evangelho foi escrito por São Mateus há cerca de 7 anos depois da partida de Nosso Senhor da Terra. O seguinte foi de Marcos, escrito 10 anos depois da ascensão de Cristo. O de São Lucas foi escrito 25 anos depois da ascensão de Nosso Senhor, e o Evangelho de João foi escrito 63 anos após a partida de Nosso Senhor. O Apocalipse foi escrito 65 anos depois da ascensão de Nosso Senhor, e tudo isso foi escrito, como se sabe, mediante inspiração divina. Então, como os primeiros cristãos tornaram-se cristãos e salvaram suas almas? Lendo a Bíblia? Não. Porque na época não havia Novo Testamento. E nós vimos que o Novo Testamento não tinha sido terminado até 65 anos depois da ascensão de Nosso Senhor. Mas isto não é tudo, porque por mais de 300 anos a igreja não tinha todos os livros da Bíblia compilados num único livro. E isto nos leva imediatamente à questão da autoridade. Porque se vocês me dessem um livro, chamem-no a Bíblia, e se me dissessem que tudo naquele livro é a palavra infalível de Deus, a primeira coisa que eu vou me perguntar seria: quem disse? Quem disse isso? Os livros não se escrevem. Livros por múltiplos autores não simplesmente se compilam num único grande livro e em seguida se proclamam como a palavra infalível de Deus. Não, alguém ou alguma unidade social a quem Deus deu a autoridade de ensinar em seu nome, de ensinar infalivelmente, tem que me dizer isso. Só uma autoridade como esta pode me dizer que este livro é a palavra escrita e infalível de Deus. E foi a Igreja Católica, no Concílio de Cartago, em 397, através da orientação do Espírito Santo, que decidiu, de uma vez por todas, qual era o cânon do Novo Testamento e decidiu quais
livros tinham tido inspiração divina e outros não, porque, como sabem, há uma série de outros evangelhos e epístolas em circulação, alguns escritos por homens bons e santos, mas não da palavra inspirada de Deus, como as epístolas de São Clemente. Outras foram simplesmente invenções, como, por exemplo, o assim chamado Evangelho de Pilatos ou o Evangelho de Nicodemo. E foi a Igreja Católica que decidiu quais livros tinham inspiração divina e quais não. Foi a Igreja Católica que reuniu o Novo Testamento, associou-o ao Antigo Testamento e deu a Bíblia ao mundo. Foi a Igreja Católica que elaborou a Bíblia, e não foi a Bíblia que elaborou ou produziu a Igreja. Como eu disse, o princípio protestante de tão somente a Bíblia não tem base na história. A religião católica é a única religião que pode responder à pergunta: quem disse? Quem disse que a Bíblia é a palavra escrita de Deus? Mas os problemas não se detêm aí, porque se for necessário para minha salvação, se eu tenho que ler a Bíblia para poder ser salvo, se a fé só vem através da leitura da Bíblia, então a fé só vem através da invenção da imprensa escrita, que só foi inventada em meados do século XV. Antes disso, todos os livros eram copiados à mão. Era uma tarefa laboriosa que levava muito tempo e era muito cara. Não era simplesmente possível obter uma cópia da Bíblia ou colocar uma cópia da Bíblia nas mãos de todos os católicos ou até nas mãos de cada família católica. Nós só tivemos uma ampla distribuição da Bíblia por pouco mais de 400 anos. E os milhões de cristãos que viveram antes disso, que passaram toda a sua vida sem talvez sequer ver uma Bíblia, ou talvez sem ver um texto impresso do Novo Testamento. Então, a teoria de tão somente a Bíblia, que, como o caminho da salvação, pressupõe que a Bíblia deveria estar disponível a todos os homens a partir da fundação da cristandade. Ora, nós já sabemos que não foi o que aconteceu. Nós sabemos que os livros do Novo Testamento não foram escritos até 65 anos após a ascensão de Nosso Senhor. Nós sabemos que o mundo cristão nem sequer tinha uma Bíblia completa e compilada até o ano de 397 e nem esses estavam disponíveis para distribuição em massa até meados do século XV. Assim, o princípio de tão somente a Bíblia não tem base na história. E, por fim, o princípio de tão somente a Bíblia é contrário à razão. Porque, se me derem um livro e se me disserem que tudo que está escrito naquele livro é a palavra escrita de Deus e que eu tenho que acreditar tão somente na Bíblia para a salvação, o que eu lhes refutaria seria o seguinte: muito bem, então deixem-me sozinho. Deem-me esta Bíblia e eu decidirei qual é o verdadeiro significado das Escrituras, porque este é essencialmente o sistema protestante. Porque se for a uma congregação luterana, estão aceitando apenas a interpretação particular de Martinho Lutero da Bíblia. Se forem a uma congregação metodista, estão apenas aceitando outra interpretação particular da Bíblia, de uma pessoa chamada John Wesley. Se forem a uma congregação presbiteriana, estão aceitando a interpretação particular de John Knox, o fundador daquele grupo. E se forem um membro de qualquer denominação protestante, de qualquer seita protestante, não há razão pela qual vocês não poderiam levantar-se e dizerem ao pregador: irmão, eu acho que sua interpretação está errada. Eu encontrei o significado correto. E se você tiver zelo, e se for eloquente e suficientemente determinado, você poderia começar a pregar e poderia formar sua própria congregação protestante. Porque foi assim que todas começaram. E nós vemos que esta é a consequência de interpretações particulares da Bíblia. Porque, de acordo com o sistema protestante, cada pessoa que lê a Bíblia e que tem sua própria interpretação, bem, a conclusão lógica disto
e isto foi algo que foi dito na década de 30 pelo arcebispo de Dublin, a conclusão lógica disso é que poderia haver tantas religiões protestantes quanto indivíduos. Não há igreja para eles estabelecida por Cristo para ensinar em seu nome. Não há autoridade estabelecida por Deus para me dizer que talvez eu tenha cometido um erro. Esta, portanto, é uma das razões pelas quais eu nunca poderia ser um protestante. Nós vimos que o princípio de tão somente a Bíblia é claramente contrário às Escrituras, a teoria de tão somente a Bíblia não é respaldada pela história e o princípio de tão somente a Bíblia é contrário à razão, porque termina causando milhares de interpretações conflitantes das Escrituras e é contrário ao que estabeleceu Nosso Senhor como sendo sua igreja. Muitos dos protestantes, ou um de muitos protestantes que finalmente descobriu essa verdade, foi um homem que se chamava Paul Whitcomb, W-H-I-T-C-O-M-B. Ele era um ministro protestante cujo estudo intenso das Sagradas Escrituras levou-o a aceitar que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira estabelecida na Bíblia. E isto está tudo escrito num livro impresso em inglês que diz: "A Bíblia tornou-me um católico". O Sr. Whitcomb estudou as Escrituras através do método de interpretação por correlação. Ele funciona da seguinte maneira: ele se concentraria numa determinada frase da Escritura, tal como Filho de Deus, e aí procuraria por todas as Escrituras e encontrar cada caso em que essa frase tinha sido utilizada, para chegar à verdadeira verdade bíblica do que significaria essa frase. É um sistema muito bom. Mas quando ele fez isso com a palavra igreja, a interpretação pelo método de correlação levou-o a uma descoberta que ele não esperava. Sua primeira descoberta, em primeiro lugar, foi que a Bíblia, tal como definida na Bíblia, tinha que ser um corpo, e não apenas um corpo humano, mas um corpo divino, o corpo místico do próprio Cristo. Colosseus 1:18. Mais uma vez, ele é o chefe de seu corpo, a igreja. 1 Coríntios 12:27. Agora vocês são o corpo de Cristo, membro a membro. Éfesos 5:30. Nós somos membros de seu corpo, feitos de sua carne e ossos. Segundo, o Sr. Whitcomb também descobriu que essa igreja não era um corpo separado, mas era um corpo unificado. Vai haver um rebanho e um pastor. João 10:16. E a glória que meu Pai me deu, eu dou a vocês, para que nós possamos ser um. João 17:22. Vocês são um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo. Éfesos 4:4-5. Então, o Sr. Whitcomb viu claramente que este corpo, a igreja, tinha que ser constituída como um em número de membros, de crenças, de culto, de governo. Em seguida, ele viu que essa igreja tinha que ser uma igreja que ensinasse, e não apenas ensinasse, mas uma igreja que fosse infalível. Todo o poder no céu e na terra foi me dado. Vão, portanto, e tornem discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a observar tudo o que eu lhes ensinei. Mateus 20:18-20. Ele viu que Nosso Senhor prometeu a proteção divina à autoridade que ensinava. Essas coisas que eu lhes disse enquanto estive com vocês, mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai irá enviar em meu nome, ele ensinar-lhes-á todas as coisas e trará à sua mente tudo o que eu lhes disse. Porque quando ele vier, quando eu mandá-los a partir do Pai, ele vai dar testemunho de mim. João 14:25-26. Em Timóteo 3:15 ele leu: eu escrevo essas coisas a vocês, para que vocês saibam como conduzir-se na casa de Deus, porque é a igreja
Deus vivo, o pilar e a base da verdade. Bom, depois de ler isso, o Sr. Whitcomb disse, bem, eu fiquei perturbado pela descoberta dessa verdade bíblica, porque como protestante, eu não era membro de uma igreja que ensinava, muito menos uma igreja de ensinamentos infalíveis, porque, como se sabe, essa igreja não existe no sistema protestante. E ele continuou, a igreja de que eu era membro, como todas as igrejas protestantes, argumentavam que a Bíblia é o único guardião da verdade, autorizado, que se alguém for salvo, tem que ser pela Bíblia. A única responsabilidade da igreja, de acordo com as crenças protestantes, é disseminar e dar aos salvos, juntamente aqueles que professam Cristo como Deus e Salvador. Isto, apesar do fato de que durante os primeiros 400 anos não havia uma Bíblia cristã publicada. Isso, apesar do fato de que durante os 1000 anos seguintes, até a invenção da imprensa escrita, havia poucas Bíblias. Isto, apesar do fato de que aqueles que fizeram a Bíblia sua única base para a verdade, acabaram elaborando centenas de regras de fé conflitantes. E isto apesar do fato de que a própria Bíblia diz que muitos que a interpretam particularmente, 2 Pedro 3,16, irão interpretá-la de maneira errônea. E para encurtar a história, o Sr. Whitcomb diz que a única igreja que se encaixa na descrição de igreja encontrada na Bíblia era a Igreja Católica. Também salientou que a Bíblia não diz, em hipótese alguma, bem, se tudo o que Nosso Senhor fez e disse fosse escrito, o mundo não poderia conter os livros. Portanto, foi a Igreja Católica, investida da autoridade infalível conferida por Nosso Senhor, que nos deu a Bíblia. E foi só através da Igreja Católica que nós temos certeza de que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. E é por isso que o grande Santo Agostinho, pai da igreja, no século IV, disse, eu não acreditaria no próprio Evangelho se a autoridade da Igreja Católica não tivesse me impelido a fazê-lo. Bem, eu chego ao final. Nós estamos apenas arranhando a superfície desses tópicos. Eu não tive tempo de desenvolver para vocês os fundamentos bíblicos proclamados por anjos e santos. A base bíblica para a devoção a Nossa Senhora. Mas eu gostaria de terminar dizendo que eu acredito que a apologética sólida católica é mais importante do que nunca. E eu acho que é necessário que, a fim de deter o fluxo de católicos, o êxodo de católicos ao protestantismo, é importante que em nossos esforços o façamos não imitando o protestantismo e não imitando os maneurismos protestantes, mas imitando os santos. E eu estou pensando especialmente num santo que passou tempo na América Latina. Santo Antônio Maria Claret, o antigo arcebispo de Santiago, de Cuba, que fez milagres. Eu gostaria de lhes relatar uma pequena lição que ele deu a um padre. Isso ocorreu em Madrid, antes dele ir a Cuba. Havia um padre chamado Dom Hermenegildo. É difícil o nome dele. Dom Hermenegildo. Conhecido por sua pregação. Um dia ele pregou um sermão brilhante, muito animado, e Santo Antônio Maria Claret participou da função. Então, Dom Hermenegildo recebeu muitos parabéns por seu sermão, mas o arcebispo não cumprimentou-o. Simplesmente retirou-se. Ora, isso perturbou muito Dom Hermenegildo. E assim, no dia seguinte, pela manhã, ele resolveu visitar Santo Antônio Maria Claret. E ele disse ao santo, perdoe-me, Sua Excelência, por perturbá-lo com essa visita inoportuna. Eu preciso confessar-lhe uma coisa, eu não consegui dormir a noite toda. Diga-me, arcebispo, meu sermão agradou ontem? Seu silêncio foi uma advertência
e uma reprovação para mim. E Santo Antônio Maria, tendo a caridade de um santo, quis consolar e encorajá-lo, mas também quis lhe dar um importante conselho. Santo Antônio Maria Claret lhe disse: diga-me, Dom Hermenegildo, o senhor jamais pregou sobre a salvação da alma ou sobre o infortúnio dos condenados? Ele disse: não, Sua Excelência, nunca preguei sobre esses assuntos. O senhor já pregou sobre a morte, sobre o juízo final, sobre o inferno, sobre a necessidade de conversão, sobre a necessidade de se evitar o pecado e fazer penitência? E o padre disse: não, nunca preguei diretamente sobre nenhum desses temas. Santo Antônio disse com grande amor e caridade: então, meu amigo, eu vou lhe falar com toda sinceridade, já que me pediu que o fizesse. Seu sermão não me agradou. Tampouco posso aprovar o procedimento daqueles que, em seus sermões, omitem essas grandes verdades da cristandade e só abordam assuntos que servem pouco para converter as almas. Eu não acho que esses sermões sejam agradáveis ou sejam aprovados por Nosso Senhor. Assim, Dom Hermenegildo ouviu e ficou silencioso, calou-se. E, de repente, o povo de Madrid viu uma mudança radical neste famoso pregador. Antes, eles aplaudiam seus sermões. Agora, eles choravam contritos. E, quanto a Santo Antônio Maria Claret, ele foi a Cuba em 1850 e ficou em Cuba apenas por 6 anos. Mas durante aquele pequeno período, ele restaurou material e espiritualmente o arcebispado de Santiago, a arquidiocese de Santiago. Mais do que duplicou o número de paróquias, reestabeleceu o seminário, a partir do qual nenhum padre tinha sido ordenado em 30 anos, melhorou o moral e o zelo do clero e obteve um aumento para seus salários. Também ajudou a estabelecer uma série de comunidades de religiosos que tinham sido suprimidas e proibidas por lei. Portanto, eu tenho certeza de que há muito que podemos aprender a partir do estudo cuidadoso de sua vida, que pode aplicar-se à situação atual. Assim, concluindo, eu acredito que a apologética católica contra a reforma, fidelidade à mensagem de Nossa Senhora de Fátima, cuidado dos pobres e aplicação da piedade do zelo missionário dos santos, como Santo Antônio Maria Claret, vão ajudar muito na evangelização dos povos e na recuperação da América Latina para a fé católica. Muito obrigada por sua atenção.